E em nova operação sobre os atos do 8 de janeiro, a Polícia Federal prendeu 7 integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles teriam deixado de agir para impedir os atos de vandalismo contra as sedes dos 3 poderes. Entre os presos está o atual comandante da PM, Clepter Rosa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Clepter tentou prejudicar a investigação. O ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto, também foi preso. Na denúncia enviada ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República criticou a atuação de Fábio Augusto durante os atos. Para a PGR, o então comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal tinha poder sobre a tropa e, consequentemente, o dever legal de agir para evitar resultados lesivos. No entanto, decidiu ir ao local das manifestações e limitou-se a agir como se fosse um soldado errático, sem comando. Bom, quero dar as boas-vindas, muito boa noite, ao nosso convidado direto de Brasília, Alexandre Garcia. Então, 7 policiais militares são suspeitos aí, Alexandre, de omissão no planejamento e execução da operação, que deveria acompanhar os manifestantes no dia 8 de janeiro. Além dessas 7 prisões preventivas, também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana, Silvio, Augusto. Prazer muito grande estar entre vocês. Olha, em primeiro lugar, um choque para a PM de Brasília. E eu imagino que isso tenha sido um choque também para as PMs em geral, né? Que são, assim, atacadas de alguma forma, mostrando uma vulnerabilidade muito grande dessas forças que combatem o crime, combatem os assaltantes, combatem os narcotraficantes, né? E que estão na rua para defender as pessoas. Eu não sei o que foi provado, nenhum deles foi condenado, foram presos. Prisão em flagrante não é, prisão preventiva sim, preventiva para evitar que mudem as provas. Se houver provas, são as imagens do que aconteceu naquele dia. Mas é um choque. Agora eu pergunto o seguinte, se estavam de prontidão forças que protegem o Palácio do Planalto, como o Batalhão da Guarda Presidencial, o Regimento de Cavaleiros de Guardas, né? O Batalhão da PE, né? Forças que são reforço, estavam estacionadas no Ministério da Justiça da Força Nacional. Eles não são responsáveis. Os da PM não são responsáveis. Eles são responsáveis pela segurança pública na rua, não a segurança interior dos palácios. Para esse tipo de segurança, há equipes especiais, uma polícia especial, uma força militar especial. Eles são a guarda até a entrada, né? Cuidando das ruas. E há um direito de manifestação sem armas, e houve o direito, foi exercido, e provavelmente a PM tinha isso em mente. Cumprimento da Constituição, artigo 5º, uma linha, inciso 12, 13, 14, por aí, né? Todos têm direito de se reunir sem armas e têm têm a liberdade de expressão. Há um coronel Naime, que está preso há mais de meio ano, né? Sem condenação. E se há tudo isso, quem seria o responsável por convocar as forças que estavam de prontidão e não foram? Ora, o general, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que naquele domingo, excepcionalmente, não acompanhou o presidente numa viagem para fora de Brasília. Porque sempre, desde que eu estou em Brasília, o chefe ou do gabinete militar, que se chamava antes, ou do gabinete de segurança institucional, acompanham o presidente da República nas viagens. E agora, a pedido do Novo, a Procuradoria-Geral da República encaminhou uma solicitação de incluir o general G. Dias nas investigações, e ele foi incluído no inquérito pelo condutor do inquérito, ministro Alexandre de Moraes. Então, se prenderam
a cúpula da PM de Brasília, há indícios de que vai acabar preso também o general G. Dias, que no final ainda pediu para retirar o nome dele entre aqueles que receberam avisos. 2 dias antes do 8 de janeiro, ele é que preveniu a ABIN sobre a possibilidade de acontecer alguma coisa, depois calou-se, só disse no final, antes das 9 da manhã de domingo, vai acontecer alguma coisa. Né? Então, essa é a situação hoje. Né? E há eu diria, uma reação triste, profunda, entre a PM de Brasília, que tem tido uma atuação exemplar na segurança pública ostensiva. Silvio Navarro, muito boa noite. Então, hoje uma operação da Polícia Federal prendeu 7 integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são suspeitos aí de omissão em relação aos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E como bem disse o Alexandre, né, o ex-GSI G. Dias permanece solto. Silvio, boa noite. Vou continuar desse fio que o Alexandre brilhantemente deixou. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula, Alexandre, Augusto. Veja só, a cronologia traçada até aqui é perfeita, então vou pegar ali daquele fio. Se há indícios para a prisão de policiais militares do Distrito Federal em agosto, estamos em agosto de 2023, os ataques, né, quando houve a depredação dos prédios públicos, estávamos no dia 8 de janeiro. Desde então, sobram indícios para a prisão do ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias. Ele estava na cena do crime, à paisana, conduzindo manifestantes de uma forma um tanto quanto estranha. Eu sempre repito que não entendo como um general assiste a sua fortaleza ser atacada, ainda mais sendo um general e a farda de Caxias. Ademais, já há provas de que ele pediu a adulteração de documentos enviados ao Congresso Nacional. Isso é crime. Isso é crime. Ele, até agora, não sentou na CPMI do dia 8 de janeiro, assim como o ministro Flávio Dino não enviou as imagens internas do circuito interno. São 8 a 10 câmeras por andar, por piso, do Ministério da Justiça, segundo o ex-ocupante do Ministério, Sérgio Moro, afirmou isso à CPMI. Sobram indícios de que houve uma omissão deliberada por parte das autoridades do governo federal. Elas não serão responsabilizadas? O general G. Dias, e a gente acaba sendo repetitivo por falar isso todos os dias, ele prestou um depoimento à Polícia Federal e depois foi ouvido na Câmara Distrital, a Assembleia, com todas as aspas, legislativo do DF. Depois, nada mais. E sobram indícios. Nós aqui na Revista Oeste trouxemos trocas de mensagens entre ele e o ex-chefe da ABIN, provando que ele sabia da chegada de 100 ônibus na manhã do dia 8. Onde está o plano escudo? Foi montado ou não foi executado? O que é pior, eu não sei. O que nós sabemos é o que a emissora CNN trouxe das imagens do Palácio, do circuito interno, e o pouco que o próprio ministro Flávio Dino acaba deixando escapar, como, por exemplo, assistir tudo de camarote, numa entrevista ao Fantástico. Em relação aos policiais militares do DF, se cometeram algum tipo de desvio de conduta, de crime, que sejam punidos. Nós não vamos aqui advogar para eles, mas eu ainda acho que a culpa está recaindo somente para um lado, Paula. Eu vou insistir nisso até que as imagens do Ministério da Justiça sejam divulgadas e o general G. Dias responda a todas essas perguntas que todos nós queremos saber. Ana, muito boa noite. Entre esses 7 integrantes da PM presos está o atual comandante da PM Distrito Federal, Clepter Rosa. E, além dessas 7 prisões preventivas, também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão na tarde de hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Alexandre Garcia, craque Silvio, mestre Augusto Nunes. Um beijo para a nossa editora Branca Nunes e muito boa noite para a nossa audiência maravilhosa. Paula, o Alexandre e o Silvio praticamente cobriram tudo que eu tinha anotado aqui para dizer, então não vou nem me alongar muito.
uma coisa só que precisa sempre ser tocada, né? Um ponto que sempre precisa ser tocado é das imagens do 8 de janeiro, porque esse quadro surreal de prende todo mundo primeiro e depois a gente vê o que faz. Você prende mais de 1.000 terroristas. O Alexandre escreveu um artigo excepcional na Oeste, numa outra edição, há algumas semanas, exatamente sobre isso, né? Você prende 1.000 terroristas e aí você começa a soltar 90, você solta 90 terroristas, depois você solta 60 terroristas. Que democracia é essa? É a democracia relativa que nós estamos, infelizmente, vivendo no Brasil. Então, esse quadro de Salvador Dalí é surreal. Prende todo mundo, depois conversa, depois vê. Leis não existem mais no Brasil. Agora, as imagens do 8 de janeiro podem esclarecer muita coisa sobre o G. Dias, sobre a PM, sobre a segurança do prédio, do Ministério da Justiça, porque, como o Silvio disse, o Flávio Dino disse, eu assisti tudo de camarote. As imagens podem inocentar muitos presos políticos hoje. As imagens podem arrancar tornozeleiras dos tornozelos de pessoas inocentes. Então, por que essa operação blindagem nas imagens do 8 de janeiro? Parecendo o episódio das imagens aí de um aeroporto da Itália. Todo mundo diz isso, a imprensa diz aquilo, mas até agora as imagens do bate-boca que quase derrubou a República em Roma, ninguém sabe das imagens. Então, se fôssemos seguir a premissa desse quadro surreal, repito, prende todo mundo, por que o general G. Dias então não está preso? Vamos prender todo mundo. Não é assim agora no Brasil? Prende todo mundo, pega o celular de todo mundo, bloqueia a conta de todo mundo, cancela o passaporte de todo mundo e aí depois começa a investigar. Se essa é a nova realidade do Brasil, por que o general G. Dias continua solto, com o celular na mão, sem perícia, a Polícia Federal não tem acesso, né? Então, assim, são muitas perguntas que as imagens do 8 de janeiro podem resolver. E essas imagens estão aí sob uma operação blindagem que parece que vai seguir o seu caminho.